Olá, alunos, professora Simone, essa é a nossa aula 6, Bioquímica de Proteínas, parte 5. Então, a nossa última aula sobre bioquímica de proteínas. Daí, na semana que vem, a gente vai começar enzimas. Aí, nós teremos 2 aulas de enzimas. Depois, a gente entra em carboidratos, tá? Depois da nossa aula de enzimas, vem nossa prova, tá? E a nossa prova vai cair, então, bioquímica de proteínas e enzimas, ok? Dando continuidade, então, na última aula nós falamos das estruturas das proteínas, né? Estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Hoje nós vamos falar especificamente de estruturas quaternárias, tá? Para que as proteínas desempenhem suas funções, elas têm que estar na sua estrutura tridimensional, sua estrutura terciária. Entretanto, muitas proteínas, para desempenharem funções mais complexas, elas não trabalham sozinhas, elas se juntam a outras iguais a elas ou às vezes até diferentes, tá? Então, o que eu quero dizer é que uma estrutura quaternária, ela é muito vista na prática, desempenhando funções, tá? Então, eu vou dar exemplos aqui e a gente separa as proteínas, as estruturas quaternárias, em 2 grandes grupos. Aquele grupo das proteínas fibrosas, tá? Alongadas, assim, e que, né, tem, por exemplo, colágeno, né, que tem principal função das proteínas fibrosas é apoio, forma e proteção. Existe também um grupo de proteínas que são as globulares, né, circulares, redondinhas, assim, tá? Exemplo é a hemoglobina, ou a mioglobina, o citocromo C, são exemplos, né? Então, eles normalmente têm funções ou regulatórias ou enzimáticas, tá? Vocês vão ver a partir da aula que vem que as enzimas, elas são proteínas ou RNA catalíticos que desempenham funções de catálise, atuam nas reações, promovendo reações enzimáticas, né? E que a estrutura dessas enzimas, elas são globulares, tá? Por quê? Exatamente porque para desempenhar sua função é necessário que elas estejam nesta forma, enquanto que, por exemplo, o colágeno, a queratina, a fibroína da seda, é necessário que para eles desempenharem a função de sustentação, de dar forma ou proteção, eles precisam estar nessa forma alongada, fibrosa, tá? Bom, então aqui está exemplificando o colágeno, a fibra do colágeno, né? Que é proteína que dá sustentação aos tecidos, ó, por exemplo, aqui a musculatura, né? Existe, obviamente, relembrando um pouquinho aqui, tem o tecido epitelial, tecido muscular, qualquer tecido, ele se desenvolve em cima de uma membrana basal, tá? Porque o tecido é um conjunto de células, camadas de células que se desenvolvem acima da camada basal. Embaixo da camada basal, nós temos o que a gente chama de tecido conjuntivo, que é o tecido que dá sustentação a esse epitélio que está em cima, né? E o tecido conjuntivo, ele é formado por várias proteínas que a gente chama proteínas da MEC, da matriz extracelular, que entre elas o colágeno, tá? Então, o colágeno é uma das principais proteínas da MEC, do tecido conjuntivo, que dá sustentação ao epitélio. Então, ele tem a função de apoio e sustentação. E é justamente durante, por exemplo, o envelhecimento que o colágeno vai perdendo um pouco a sua estrutura, a gente vai ver, vai quebrando as fibras do colágeno e a sustentação desse epitélio vai sendo prejudicada. E com isso vem o que a gente conhece como a flacidez, as rugas, né? Do envelhecimento. Então, o colágeno é muito importante porque ele tem essa função. E vocês vão ver que essa função de sustentação está associada à sua estrutura quaternária. Como que ela se organiza? Eu vou mostrar para vocês já já. Outro exemplo de proteína fibrosa é a queratina. Por exemplo, a queratina está na pele, está fazendo função de proteção, cabelo, pelo do gato, né? Então, também são proteínas quaternárias. Então, aqui ó, são várias
filamentos de proteínas que se organizam aqui para formar o pelo, que é formado por, então, várias proteínas, tá? Então, por isso que a gente diz que é uma estrutura quaternária, ok? Então, em resumo, as proteínas fibrosas são adaptadas para funções estruturais. Exemplo, queratina, colágeno e fio da seda. Elas compartilham estruturas que contribuem, então, para a força e flexibilidade do tecido ou do órgão no qual essa proteína está constituindo, né? As proteínas fibrosas, então, são insolúveis em água, tá? Anota isso aí, isso é importante. Se elas são insolúveis em água e as proteínas são polímeros de aminoácido, vocês já podem imaginar que na sua estrutura esse polímero é rico em aminoácidos apolares, insolúveis em água. Se a água é polar, só é solúvel em água quem também é polar. Então, aqui os aminoácidos apolares, ou os alifáticos, ou de cadeia lateral alifática, ou cadeia lateral aromática, que vão constituir a maior parte, não toda, tá? A maior parte do percentual de aminoácidos daquela proteína. Então, esses resíduos de aminoácidos hidrofóbicos, eles vão estar localizados tanto no interior quanto na superfície, tá? Diferente do que vai acontecer lá com as proteínas globulares depois, porque aqui ela não tem o colágeno, a queratina, ela não tem que ficar andando no organismo para desempenhar sua função de regulação enzimática, né? Ela não tem que ficar solúvel no sangue, nos fluidos, na linfa, nada disso. Ela tem que simplesmente estar lá, por exemplo, o colágeno tem que estar no tecido conjuntivo dando sustentação, ele tem que ficar ali, ele não tem que ser solúvel em água. Então, justamente a sua estrutura é rica em aminoácidos hidrofóbicos, tá? Então, vamos ver como é que é a estrutura da queratina. A gente chama ela de alfa-queratina, tá? Porque a alfa-queratina vocês já vão entender. Então, ela é encontrada em mamíferos e essa proteína constitui quase todo o peso seco do cabelo, da lã, unhas, pena, espinhos, chifres, cascos e a maior parte da camada externa da pele. Sinônimo de queratina é resistência, tá? Resistência é o sinônimo da queratina. Então, todas essas proteínas aqui que eu falei, exemplos, né? A queratina está presente em todos esses cabelo, unha, penas, espinhos, chifres, todos eles têm função de a queratina lá desempenha função de resistência. Por que a alfa-queratina? Porque primeiro que essa proteína ela assume a forma de hélice, tá? Alfa-hélice. E essa alfa-hélice, ela vai se torcer no sentido da mão direita, ou seja, se você colocar o dedão para cima aqui e os 4 dedos para cá e começar a torcer os seus dedos para dentro, você vai fazer esse movimento aqui, ó, tá? Então, diferente se você pegasse a mão esquerda, botasse o dedão para cima, com a mão esquerda os dedos ficariam para cá. Então, quando você torcesse, ia torcer assim, não é? Então, coloca a mão direita com o dedão para cima e os outros dedos para cá. Aponta o dedão para cima e torce os dedos para dentro. Você vai fazer essa torção aqui, que é justamente a torção da hélice da queratina. Por isso que a gente diz que a queratina ela é uma alfa-queratina, tá? Isso é importante porque o colágeno vai ser diferente. O colágeno vai ser no sentido da mão esquerda, tá? Isso é só para a gente entender a estrutura dessa proteína. Nesse caso aqui, a gente está vendo a estrutura terciária para depois juntar todas esses hélices e formar, por exemplo, aqui o fio do cabelo, tá? As proteínas fibrosas, então, e no caso em específico a queratina, né, na estrutura do cabelo, elas vão começar para formar o fio do cabelo, são vários filamentos. Então você começa com 2 alfa-hélices que se juntam torcendo, formando uma espiral.
Então, duas fitas de alfa-queratina orientadas em paralelo, ou seja, os dois grupamentos aminos da cadeia lateral ficam para o mesmo lado, tá? Elas começam a formar um espiral, aqui, essa estrutura aqui enroladinha, duas estruturas terciárias enroladas aqui. Então, esse aqui já é o primeiro nível de organização, porque depois vocês vão ver que dois desses aqui vão se unir para formar um outro e assim vai. Depois, dois desses se unem de novo e aí vai até formar o cabelo, tá? Mas o primeiro nível de organização, que já é uma estrutura quaternária, então, né, já é um exemplo de estrutura quaternária, é esse espiral aqui com duas alfa-queratina, tá? E assim eles vão se organizando, não necessariamente vocês precisam saber, o que eu quero que vocês saibam é que essa proteína, ela tem, então, o sinônimo, a gente já viu, é resistência, e essa resistência se dá, então, o forte empacotamento que esses filamentos promovem aqui no fio do cabelo. Por quê? Porque eles são apolares, então não tem água aqui dentro, tá? Eles são próximos, muito próximos aqui, porque eles são ricos em aminoácidos apolares. Então, quando eles vão se organizando nesses filamentos, depois eles se empacotam muito bem e o cabelo aqui até, o fio do cabelo fica com uma função de resistência bem enorme, devido então a esses aminoácidos apolares. Basicamente, quais são? Alanina, valina, leucina, isoleucina, metionina e fenilalanina, tá? Esses são os aminoácidos da queratina, os principais aminoácidos hidrofóbicos presentes na alfa-queratina. E exatamente essa resistência, ela se dá, então, em função também, depois que esses filamentos se organizam dessa forma, aqui entre os filamentos, quando tiver uma cisteína, por exemplo, aqui e outra aqui, forma uma ponte de sulfeto, tá? Entre as cadeias, tá? Não aqui não tem a cisteína, mas ela vai ter cisteína aleatoriamente na cadeia, e toda vez que tiver uma cisteína entre um filamento e outro, ela faz a ponte de sulfeto. E isso ajuda ainda mais no empacotamento, além dessa constituição de aminoácidos hidrofóbicos, mais as pontes de sulfeto entre as cadeias, aumenta mais ainda esse caráter de empacotamento, forte empacotamento do fio do cabelo, tá? Por exemplo, os chifres, né? A queratina que está presente lá nos chifres dos animais tem até 18% de cisteína na sua constituição. Ou seja, para favorecer justamente as ligações de sulfeto que vão acontecer aqui. Então, quanto maior o número de cisteína, maior o número de pontes de sulfeto, mais empacotado vai ficar essa estrutura aqui, tá? Claro que lá no chifre, aqui é no fio do cabelo. O desenho é do fio do cabelo, mas eu tô falando... o fio do cabelo também tem, não tem tanta cisteína quanto aqui, tem um percentual menor, mas também tem, tá? Bom, então a importância dessas pontes de sulfeto. Bom, vamos ver aqui um exemplo prático do fio do cabelo, né? Tem pessoas que têm o cabelo liso e tem pessoas que têm o cabelo crespo. Qual é a bioquímica por trás disso tudo? São as pontes de sulfeto, tá? As pontes de sulfeto que tem, então, entre as alfa-queratinas, os filamentos de alfa-queratina do cabelo. Então, aqui tem um desenho, olha só. Vamos imaginar que eu tenho aqui um filamento de queratina e aqui outro, tá? Não é entre um fio do cabelo e outro, tá? É entre os filamentos que formam um fio. Vamos voltar lá para vocês verem. É entre esses filamentos aqui, ó, que formam o fio, tá? Aí lá, o que vai acontecer? Toda vez que tiver uma cisteína na estrutura da proteína, ela faz uma ponte de sulfeto com o enxofre da outra cisteína do outro filamento. Se essa ligação for feita retinha na horizontal, o cabelo é liso.
Se esse enxofre liga com esse aqui liga com aquele, eles vão fazendo ligações aleatórias e uma longe da outra. O que vai fazer isso no filamento? Vai fazer que ele vai ficar meio distorcido, ondulado, tá? Então, a lógica de tudo aqui são as pontes de sulfeto que estão entre os filamentos do cabelo. Então, olha só. Quando o cabelo é exposto ao calor, ele pode ser esticado. Por exemplo, um cabelo ondulado. Quando você passa a chapinha, que é um calor no cabelo, o que o calor vai fazer? Vai romper essa... Vamos imaginar que o cabelo está ondulado aqui, ó. As ligações são feitas aleatoriamente, né? Não retinhas. Então, quando você colocar esses filamentos aqui do fio no calor, essas ligações vão ser rompidas e o cabelo fica reto, não tem mais as ligações aqui, ele fica retinho. Quando esfriar, ele já está no formato reto. Quando ele esfriar, promove que as ligações sejam feitas na horizontal retinha, e o cabelo então fica reto. Quando você lavar, ele desfaz, né? Aqui tem o detergente lá do shampoo, desfaz as ligações e elas voltam a formar de novo do jeito que elas foram originalmente construídas, tá? Então, o que pode acontecer para que isso seja permanente, né? Que esse alisamento dure mais tempo e não se desfaça durante a lavagem, o que acontece é que você pode... o cabelo ondulado é primeiro tratado com um agente redutor. O que ele é? O que é um agente redutor? É aquele que reação de redução é uma reação em que você recebe hidrogênios, tá? Então, se um agente redutor é um que vai doar hidrogênios. Vai doar hidrogênios para quem? Para os filamentos. Então, o que você faz? Você rompe aqui com o calor, aí você coloca o agente redutor, ou bota o agente redutor e o calor, e aí o calor rompe e o agente redutor doa hidrogênios aqui, ó, para o enxofre, e forma a extremidade sulfidrila, SH. Então, desfaz a ligação e bota o hidrogênio aqui para evitar que a ligação se forme de novo, tá? Esse agente redutor, ele tem tiol ou sulfidrila, tá? Então, o que acontece é que você quebra a ligação de hidrogênio com calor e forma o sulfidrila com o agente redutor. Depois, essa solução redutora ela é retirada. Daí, quando você passa a chapinha, você alisa, deixa ele bem retinho. E aí, você vem, retira o agente redutor e coloca um oxidante. E o que o oxidante vai fazer? Agente oxidante, a reação de oxidação é retirar hidrogênios. Então, o que o agente oxidante vai fazer? Vai retirar esses hidrogênios aqui. Quando ele retira esses hidrogênios, ele promove a formação das pontes de sulfeto de novo. Como o cabelo está esticado, que passou a chapinha com calor, as pontes vão se formar retinhas na horizontal, ok? Bom, o contrário é da mesma forma. Se ao invés de você fazer a chapinha, depois do agente redutor, você faz um babyliss, enrola o cabelo num rolinho e deixa lá por um tempo e depois você coloca o agente oxidante, o que vai acontecer? Vai promover a formação de pontes de sulfeto aleatoriamente no cabelo, porque o cabelo já está torcido ali. Quando for esfriando e coloca o agente oxidante, ele promove a formação dessas pontes e o cabelo fica encaracolado, tá? Então, aqui está explicado com os nomes lá dos produtos do salão de beleza, que é usado para fazer o permanente ou o alisamento, tá? Eu vou colocar esse desenho aqui, esse slide, lá no AVA como texto complementar, para vocês lerem. É a mesma coisa que a gente falou, só que aqui está explicado com os termos técnicos. Bom, colágeno. O colágeno é outro exemplo de proteína fibrosa. Só que aqui
essa proteína é aquela que forma, que está presente então lá no tecido conjuntivo. Lembra da que eu falei? Que nós temos o epitélio formado em cima de uma membrana basal e aqui embaixo nós temos o tecido conjuntivo que dá sustentação a esse epitélio. Então aqui tem um corte, a mesma coisa, ó. Várias camadas de célula formando um tecido, a membrana basal que separa o tecido epitelial, por exemplo, do tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo, essa parte que está embaixo da membrana basal, é formada por várias proteínas fibrosas, entre elas o colágeno, né? Fibronectina, por exemplo, também, tá? Actina e o colágeno. Colágeno, então, é a maior classe de proteínas fundamentalmente insolúveis presentes no tecido conjuntivo. Diferente, então, da alfa-queratina, o colágeno, a torção dele é no sentido da mão esquerda. Então, você bota o dedão para cima e os dedos para cá e começa a torcer, vai torcer para esse lado, no sentido, então, da mão esquerda e não da direita, como é a queratina, tá? Ela também tem, o colágeno também tem função... sinônimo de resistência, assim como a queratina. É encontrado, então, no tecido conjuntivo dos tendões, cartilagem, matriz orgânica dos ossos e na córnea dos olhos. É uma estrutura em hélice bem distante da alfa-hélice, porque ela não é igual à queratina, igual à alfa-hélice da queratina, ela tem uma estrutura diferente, mas, basicamente, é uma hélice no sentido da mão esquerda, que você pega um filamento, junta com 2, faz uma torção, depois junta 3 aqui, faz outra torção até formar o colágeno, tá? Basicamente, o que vocês têm que saber é isso aqui, ó. A composição também vai ser de aminoácidos hidrofóbicos. Só que aqui você tem basicamente glicina, alanina, prolina e 4-hidroxiprolina. Lembra que eu falei que é 4-hidroxiprolina... 4-hidroxiprolina era um derivado da prolina que ia aparecer na estrutura do colágeno, então tá ele aqui, tá? Então nós temos 35% de glicina, 11% de alanina e 21% de prolina ou 4-hidroxiprolina. Então são esses aminoácidos basicamente os aminoácidos do colágeno, tá? Se vocês olharem aqui, ó, esses aminoácidos, eles são aminoácidos não essenciais. Você consegue sintetizar glicina, alanina e prolina, tá? Então, eu já vou falar para vocês já se é interessante ingerir colágeno, peptídeos de colágeno ou comer gelatina para evitar o envelhecimento, para a flacidez da pele, etc, tá? Bom, esse forte entrelaçamento das hélices do colágeno aqui fornece, então, tríplice hélice, por quê? Porque você pega uma, forma duas, depois 3 de 2 vai formar aqui uma tripla hélice, tá? Então, esse entrelaçamento aqui também vai dar grande força e tensão para o colágeno. O colágeno ele tem uma força de tensão maior que a de um fio de aço. Ou seja, o colágeno tem a força de sustentar em cima dele um tecido, uma força maior do que o aço consegue, um fio de aço da mesma espessura consegue sustentar. Tá? O colágeno tem 300 kilodaltons, uma proteína, 3.000 angstrom de comprimento e 15 de espessura. 3 cadeias entrelaçadas, né, onde cada uma apresenta cerca de 1.000 aminoácidos, tá? Então, essa tripla hélice, onde cada uma tem 1.000 aminoácidos. As fibras do colágeno são organizadas de maneira escalonadas e unidas por ligações cruzadas para dar resistência. Então, isso aqui é importante, ó, entre as cadeias, entre as hélices, as tripla hélice, eles ainda vão se organizando, que é como eu falei aqui. Entre as hélices, eles vão se organizando de novo para formar a estrutura do colágeno, que é formado por vários colágenos aqui, tá?
várias tripla hélices. Aqui existem ligações cruzadas aqui, ligações de hidrogênio cruzadas. Na verdade, elas são ligações que são formadas retinhas, tá? Mas de um filamento para outro. E essa estrutura aqui, dessas ligações, é extremamente importante para dar força para essa proteína, tá? Lembra que eu disse que ela tem uma grande força de sustentação? Essas ligações que ocorrem aqui, elas são responsáveis por essa força toda, tá? Essas ligações são ligações não usuais, envolvendo lisina, hidroxilisina ou resíduos de histidina presentes em poucas posições X e Y do colágeno. Então, não é em determinadas posições que, quando tiver esses aminoácidos aqui, vai formar essas ligações cruzadas específicas aqui. Bom, você guarda essa ligação cruzada que a gente vai falar nela já já. Então, a gelatina é derivada do colágeno. Então, tem pouco valor nutricional como proteína. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, os aminoácidos que formam, né, glicina e prolina, hidroxiprolina, que são as proteínas aqui, ó, glicina, alanina e prolina, que constituem o colágeno, são todos aminoácidos não essenciais, tá? Então, não é nutricionalmente essencial que você faça a ingestão de gelatina, porque esses aminoácidos que compõem o colágeno, a gente consegue sintetizar. Então, porque quando você ingerir a gelatina, você vai ingerir o colágeno presente na gelatina. Aí, o que vai acontecer no trato gastrointestinal? Você vai fazer a digestão, que é romper as ligações peptídicas que tem entre esses aminoácidos, que formam a proteína do colágeno. Você digere tudo isso e você vai absorver, ou seja, vai sair da luz do intestino para a circulação porta-hepática e chegar no fígado o quê? Aminoácido. Você não consegue absorver o colágeno. O colágeno é uma proteína fibrosa muito grande, você não consegue absorver o colágeno. Mas eu já vou dar uma descoberta, vou falar para vocês de uma descoberta recente que justifica um pouco o uso do colágeno hidrolisado, tá? Mas a gelatina não, porque a gelatina aqui, o que ela tem? Ela tem a proteína do colágeno. Então você vai ter que digerir toda essa proteína e absorver os aminoácidos dela. Quando esses aminoácidos chegarem no fígado, eles vão encontrar outros iguais a eles, porque o organismo sintetiza esses aminoácidos. Então, a síntese do colágeno não depende da ingestão dos aminoácidos não essenciais, certo? Diferente da necessidade de você ingerir diariamente aminoácidos aminoácidos essenciais, que estão presentes nas fontes vegetais, por exemplo. Por quê? Porque os vegetais conseguem fazer a síntese de aminoácidos aromáticos, por exemplo, e nós não, né? Então, o aminoácido aromático é um aminoácido nutricionalmente essencial, mas ele não tem ele pode ter um ou outro na estrutura do colágeno, mas a sua maior quantidade percentual de aminoácidos presentes no colágeno é glicina e prolina, tá? Que são aminoácidos, então, não essenciais, tá? Então, a gente costuma dizer que o colágeno é uma boa fonte de proteínas, quer dizer, o colágeno presente na gelatina aqui, tá? Bom, o que é o envelhecimento? O que são... Olha aqui, tem uma... É porque tá no PDF, aí tá ruim. Então, aqui eu tenho a foto de uma jovem e aqui de uma senhora mais de idade, né? Então, você pode ver que a pele aqui, ó, ela é sustentada pelo tecido conjuntivo embaixo do epitélio, tecido epitelial aqui. Esse tecido conjuntivo tem colágeno que dá sustentação para esse epitélio, beleza? Tá tudo bem sustentado aqui. O que vai acontecendo aqui, ó, ao longo do tempo é que aquele colágeno que está no tecido conjuntivo, aquelas ligações que ocorrem lá entre os filamentos que eu mostrei para vocês, essas ligações aqui, ó,
elas vão se quebrando, tá? E elas se quebram e aí uma ou outra se refaz, mas se refaz alternada, longe. E aí o tecido, a fibra do colágeno vai ficando quebrada em alguns pontos. E aí isso se reflete aqui no que a gente conhece como ruga, né? Foi a quebra do colágeno que dá sustentação a esse epitélio. Aí o epitélio começa a perder a sustentação. Não só as rugas, como a flacidez também. Isso tudo vai caindo, né? Então a gente já conhece que as mulheres de idade já tem essa parte do maxilar mais caído, aqui cai também, forma o bigode chinês que a gente conhece. Então tudo por quê? Porque aquelas ligações cruzadas lá na proteína do colágeno vão sendo quebradas pelo tempo e aí vai perdendo a sustentação, o colágeno, e também a quantidade de colágeno vai sendo reduzida no organismo, a síntese do colágeno vai diminuindo, tá? Só que para você sintetizar o colágeno é uma proteína, então você precisa de quê? Você precisa de aminoácido, mas você precisa de enzimas que vão fazer a síntese, né? Porque uma reação só acontece rapidamente, que vocês vão ver a partir da aula que vem, ela só acontece em tempo hábil, compatível com a vida, rápido, se tiver a presença de uma enzima, senão ela pode demorar anos para acontecer, ou nem acontecer, certo? Então, essas enzimas, elas são proteínas, na maioria, e elas vão precisar de coenzimas, são moléculas que atuam juntamente com as enzimas para que ela consiga desempenhar sua função. As coenzimas, elas são derivadas das vitaminas, tá? São moléculas orgânicas derivadas de vitaminas. Então, essa enzima também pode precisar de um íon metálico, que a gente chama de cofator, né? O ferro, um enxofre, um cobre, zinco, etc. Então, ou elas precisam de vitaminas ou de micronutrientes, que a gente chama, que são os metais, tá? Então, por isso que é extremamente importante, por exemplo, vitamina C, para evitar o envelhecimento, vitamina E, porque são vitaminas importantes para as coenzimas das enzimas que fazem a síntese do colágeno, ok? Assim como, por exemplo, o zinco. Zinco é um cofator importantíssimo de enzimas que combatem o estresse oxidativo, enzimas antioxidantes. Então, se você não tem zinco ou enxofre, você também não consegue fazer essa síntese. Por isso que você compra o complexo polivitamínico, tem de A a Z. Z é o zinco, no caso, tá? E aí, ou você compra vitamina C mais zinco. Por quê? Porque para a síntese do colágeno, por exemplo, você precisa da vitamina C e do zinco, além dos aminoácidos, tá? Então, quando você comprar, por exemplo, um colágeno, hidrolisado para ingerir, você vai ver que ele tem antioxidantes e ele é rico em vitaminas A, C, E e o zinco, tá? Porque esses micronutrientes aqui são extremamente importantes para a síntese do colágeno. Então, vale a pena tomar o colágeno hidrolisado? Agora eu vou explicar para vocês que além claro, ele vem os peptídeos de colágeno aqui dentro, mas ele vem também esse mix de micronutrientes, que se você não ingerir diariamente na sua alimentação, ele vai estar lá para ajudar a síntese, beleza. Professora, mas você falou que esses aminoácidos que vão estar aqui no peptídeo do colágeno, eu não preciso ingerir porque eu sei sintetizar, beleza? Você pode também tomar só essas vitaminas. Se você não tiver com um déficit ou uma deficiência muito grande do colágeno. Mas se você já tiver uma deficiência muito grande, a síntese do colágeno, no seu caso, vai ser necessária que seja feita rapidamente. E por que o colágeno hidrolisado ele ajuda rapidamente na síntese? Por quê? Porque ao invés de você absorver, primeiro você ingere a proteína inteira, aí você digere e absorve só os aminoácidos, aqui você vai conseguir absorver peptídeos de um tamanho de até 500 Daltons.
isso é uma descoberta recente, de uns 10 anos para cá, da ciência, que antes acreditava-se que só aminoácidos eram absorvidos na luz intestinal para a circulação porta-hepática. Agora descobriu-se que peptídeos pequenos, de tamanhos de até 10 aminoácidos, que corresponde a 500 Daltons, né, meio kilodalton, esses peptídeos nesse tamanho, se você ingerir, fizer um de 1000 Daltons, não vai absorver, mas até 500 Daltons eles são absorvidos, conseguem passar lá nos enterócitos, tá? Na membrana, na parede do intestino, tá? Aí conseguem ser absorvidos. Então, o que a indústria faz? Ela produz peptídeos de colágeno exatamente nesses tamanhos aqui, que garante, então, uma absorção de até 90% no trato gastrointestinal. Além desses peptídeos nesses tamanhos aqui, eles ainda colocam na composição as vitaminas e minerais importantes para a síntese. Então, o que vai acontecer? O que demora mais? Você comprar tijolo, cimento e construir uma parede, ou você já comprar aquelas placas prontas de parede, que vem pré-moldadas? Aí você compra 10 placas e monta uma parede rapidão. E se você comprar argamassa pronta, mais rápido ainda. Então, aqui é questão só de velocidade de síntese, tá? Então, é para repor uma deficiência muito grande, Então, eu costumo dizer que depois dos 40 anos, aí sim você deve começar a ingerir o colágeno. Não só mulher, tá? Porque homem também tem as articulações, tem colágeno tipo 1 e tipo 2. Nas articulações você tem colágeno tipo 2. E na pele você tem colágeno tipo 1. Então, quando você for suplementar colágeno, você tem que suplementar colágeno que tenha na sua composição tipo 1 e tipo 2. E mais essas vitaminas e minerais aqui. Então, tem que ler lá na bula. Aí sim, vale a pena. Por quê? Porque você já está, devido à idade, com déficit do colágeno. Aí você tomar o pré-moldado aqui é muito mais rápido a resposta do que você contar apenas com a sua alimentação, tá? Então, jovens tem que simplesmente se alimentar bem com vitaminas e minerais que estão presentes nas frutas e nos vegetais. E a proteína que vem da carne, ou do soja, do cogumelo, da fonte de proteína que você utilizar. Se você se alimentar com proteína e vitaminas e minerais, você não precisa tomar o colágeno até os 40. 35, 40. Depois dos 40 você vai ter que tomar. Por quê? Porque com a idade a alimentação não vai conseguir suprir. Aí se você fala assim, aí eu vou ingerir o quê, professora? Gelatina ou colágeno? O melhor é o colágeno, pelo que eu expliquei para vocês. Agora, vocês entendendo, vocês conseguem tomar a decisão de vocês. Se eu perguntar, vale a pena tomar o colágeno hidrolisado ou não? Aí você vai pesar no que você acha, não é nada fixo assim, tá? Bom, a fibroína da seda, a mesma coisa, tá? Também é uma proteína fibrosa, que tem na sua estrutura, só que aqui não é a hélice, como era na queratina e no colágeno, aqui são folhas betas, antiparalelas, tá? E a fibroína da seda, ela é rica em alanina e glicina, também são 2 aminoácidos hidrofóbicos. Então, vocês viram que as proteínas fibrosas, resumindo, generalizando, o que elas têm? Elas são ricas em aminoácidos hidrofóbicos, tá? Por quê? Porque isso vai fazer com que essa proteína seja menos solúvel em água e aí ela vai conseguir desempenhar melhor a sua função de apoio, sustentação e proteção, tá? Bom, e agora, rapidamente, para a gente finalizar, eu estou correndo hoje daí para conseguir dar todo o conteúdo, e aí, mas em resumo, o que vocês têm que saber das proteínas fibrosas são os exemplos e que ela é rica em esses aminoácidos hidrofóbicos. E entender um pouquinho dessa questão de quando perde a estrutura, essas ligações ou de sulfeto no cabelo, ou hidrogênio no colágeno, aquelas ligações cruzadas lá
a estrutura do colágeno, que vão ser extremamente importantes para a sua função, tá? Bom, e as proteínas globulares, que são aquelas proteínas que têm função regulatória ou enzimática, tá? Exemplo, mioglobina, hemoglobina e citocromo. Eu vou dar exemplo aqui da hemoglobina e da mioglobina para vocês, tá? E daí na próxima aula a gente vai entrar em enzimas e aí a gente vai estudar melhor. Então aqui eu tenho alguns exemplos de enzimas que têm a sua estrutura terciária, não se unem para formar estruturas quaternárias. São proteínas que desempenham sua função simplesmente com uma molécula da proteína, né, na sua estrutura terciária. Então, por exemplo, o citocromo C, a lisozima e a ribonuclease, tá? São, então, apresentam cadeias polipeptídicas enoveladas e que vão desempenhar suas funções. Então, aqui nós temos exemplos de estruturas de proteínas globulares. Por exemplo, o citocromo C, a sua estrutura fica assim, circular, tá? Citocromo C, lisozima, ribonuclease, são enzimas que vão importantes no metabolismo. A gente vai ver elas ao longo da bioquímica, algumas delas, e a gente vai ver a sua função, tá? Bom, vou dar exemplo aqui, como eu falei para vocês, de duas hemoproteínas. O que são hemoproteínas? O nome já diz, é uma proteína ligada a um grupamento M, tá? O que é um grupamento M? É um anel tetrapirrólico com átomo de ferro dentro. Então, a mioglobina é uma proteína terciária, formada por uma estrutura polipeptídica e o grupamento M. Tá? Enquanto que a hemoglobina, que está presente nas hemácias, ela é um tetrâmero, é formada então por 3 estruturas parecidas com essa aqui, ó, 3 cadeias polipeptídicas, 2 alfas e 2 betas, por isso a gente diz alfa 2, beta 2, e cada uma delas tem um grupamento M dentro, tá? A hemoglobina e a mioglobina, ambas têm função de se ligar ao oxigênio. O oxigênio se liga a esse átomo de ferro aqui do M. Então, por exemplo, a hemoglobina cada molécula de hemoglobina liga 4 átomos de O2, 4 moléculas de O2, tá? Enquanto que o átomo de ferro da mioglobina liga a uma molécula de O2, porque ele só tem um grupamento M, tá? A mioglobina é a proteína que armazena oxigênio no músculo, e a hemoglobina é a proteína que armazena e transporta o oxigênio nas hemácias lá no sangue, ok? Então vamos aqui olhar um pouquinho sobre a estrutura do grupamento M. O grupamento M, então, é uma estrutura orgânica, um anel tetrapirrólico aqui, tá? Planar, com várias duplas ligações aqui, ó, tá? Que essas duplas ligações são as ligações pi. Elas absorvem luz no visível, tá? Elas conseguem absorver luz e por isso elas adquirem uma coloração vermelha, característica das hemácias. Então, por que as hemácias são vermelhas? Porque no citoplasma das hemácias, é porque a hemácia não tem núcleo, então, mas é citoplasma, só para vocês lembrarem aqui que é uma célula anucleada. Então, ela só tem citoplasma, não tem núcleo, tá? No interior das hemácias, você tem, então, cada hemácia tem em torno de 64 milhões de moléculas de hemoglobina. Cada hemoglobina transporta 4 moléculas de O2. Então, cada hemácia transporta 64 milhões vezes 4. Vezes 4, 20, 200, quase 300 milhões de moléculas de oxigênio. Tá? Cada uma. Então, ela capta o oxigênio no pulmão e leva para os tecidos e pega o CO2 e devolve lá para o pulmão eliminar. Por que as células precisam de oxigênio? Lembra da nossa primeira aula de bioquímica? Quem não lembra, volta lá, porque é extremamente importante, é uma aula curtinha, mas que é aquela visão geral do porquê que a gente está estudando isso tudo.
As células vão precisar de oxigênio, qualquer célula do corpo inteiro vão precisar de oxigênio. Então, quem leva o oxigênio para as células são as hemácias. E o oxigênio está ligado ao átomo de ferro do M das hemoglobinas que estão aqui dentro. O oxigênio lá nas células vai ser o aceptor de elétrons, de hidrogênios principalmente, da oxidação de proteínas, carboidratos e lipídios, ou seja, da degradação dessas macromoléculas. Oxidação é retirada de hidrogênios, retira H+. Quando essas moléculas são metabolizadas no organismo, nas células, elas liberam hidrogênios. Para onde vai esse hidrogênio? Para o oxigênio. Então, o oxigênio é o principal aceptor de elétrons do metabolismo celular. Esse hidrogênio é transferido para o oxigênio nas mitocôndrias dessas células, numa via que a gente chama de cadeia transportadora de elétrons. E vai formar o quê? Vai formar a água metabólica, H2O. Por isso que a gente diz que a glicose é oxidada até CO2 e água. Essa água vem da onde? Vem do oxigênio que a hemoglobina traz, que recebe os hidrogênios da degradação. Se a glicose tem C6H12O6, esses 12 hidrogênios vão ser transferidos para formar no mínimo 6 moléculas de água. E o CO2? Porque se a glicose tem C6H12O6, o H vai para lá. E o C6 e o O6 vai para onde? É o CO2 que a hemácia pega e leva para os pulmões eliminarem na respiração, expelirem. Aí quem vai captar o CO2? Os vegetais, que vão produzir o oxigênio que os pulmões vão inspirar, que vai cair na hemácia, que vai levar para as células captar o hidrogênio. E assim o metabolismo consegue ser alimentado continuamente, tá? Então, a importância dessa proteína aqui, no caso a hemoglobina, nas hemácias, está totalmente ligada com o metabolismo geral, tá? Só que aqui eu estou mostrando a hemoglobina ainda como uma estrutura quaternária e função de proteína globular, tá? Então, as hemácias são vermelhas por causa dessas ligações duplas aqui do M, não da proteína, tá? Do grupamento M, que tá aqui, ó, dentro da estrutura polipeptídica, tá? Que nada mais é que, então, uma estrutura orgânica que derivada das proteínas e que tem de vitaminas, desculpa, e alguns aminoácidos, e tem um átomo de ferro 2+ aqui dentro. A hemoglobina só liga oxigênio se o ferro estiver na forma 2+. Se estiver na forma 3+, oxidado, o que vai acontecer? Forma a meta-hemoglobina. Ela não liga ao oxigênio, ela precipita nas hemácias, a hemácia hemolisa e dá o que a gente conhece como anemia hemolítica, tá? Bom, olha só. É isso aqui que eu falei para vocês. Então, o ferro 2+, é o ferro ferroso, é o único ferro que consegue se ligar ao O2. O O2 não consegue ligar ao ferro 3+, só o ferro 2+, tá? O ferro férrico, então, ele é... Essa oxidação e redução aqui, porque aqui para cá oxida, daqui para cá reduz. Isso acontece continuamente no organismo devido ao estresse oxidativo gerado pelo metabolismo. Aí o que nosso organismo tem que fazer? Tem que lançar mão do mecanismo antioxidante. As enzimas antioxidantes vão atuar evitando a oxidação de quem? Do ferro da hemoglobina, lá do DNA, de tudo. Inclusive aqui no caso do ferro 2+ para o ferro 3+. Aí vem aqui a ação antioxidante e reduz o ferro para ferro 2+ de novo. Tá? Então as hemácias elas têm que estar na forma de... a hemoglobina das hemácias tem que ter o ferro na forma 2+ para conseguir
se ligar ao oxigênio, tá? Então, uma hemoglobina, ela é uma oxihemoglobina quando tem 2 oxigênios ligados ao grupamento M aqui. A mioglobina é a mesma coisa, ela também é uma cadeia polipeptídica com um M dentro, só que é só uma. Enquanto que lá na hemoglobina são 4 estruturas dessas formando uma estrutura quaternária chamada hemoglobina. Aqui é uma estrutura terciária só. Então, claro que a sua capacidade de ligação ao oxigênio é menor. Então, a mioglobina é aquela proteína que armazena o oxigênio no músculo para uma atividade, para contração muscular, que é importante para a contração muscular. Por quê? Porque o músculo tem lá a sua reserva de glicogênio muscular, que quando começa uma atividade física, né, o movimento começa, a contração do músculo, vai começar a queimar, quebrar, degradar esse glicogênio, que é rico em glicose. Essa glicose vai sendo degradada até CO2 e água para gerar ATP para contração muscular. E, obviamente, que se gera CO2 e água, ela está eliminando, oxidando essa glicose que está armazenada no músculo, liberando hidrogênios. O oxigênio tem que captar esse hidrogênio para formar água, para formar o ATP. Porque esse elétron, quando é transferido para o oxigênio, esse hidrogênio, quando é transferido para o oxigênio lá nas mitocôndrias, é que libera energia na forma de ATP. Então, a presença do oxigênio é extremamente importante para a geração de ATP. Por quê? Porque é ele que vai receber o elétron e essa transferência de elétrons é que libera a energia. Então, se não tem o aceptor, não vai liberar energia. Então, a mioglobina é uma reserva de oxigênio no músculo para garantir energia para o músculo fazer a sua contração. Não depender só da chegada de oxigênio pela hemoglobina. É como se fosse uma reserva. É, obviamente que as hemácias vão levar oxigênio para os miócitos, para os tecidos, para as células dos músculos. Mas ele tem uma reserva ali para garantir uma necessidade muito grande, um exercício muito intenso, ele tem que ter essa reserva para garantir a atividade essencial do organismo. Imagina uma necessidade de fuga imediata, vem uma cobra, você tem que sair correndo, aí você não tem energia, como é que você sai? Então o organismo ele tem essas reservas e a mioglobina é extremamente importante aqui, tá? E ela é, obviamente, formada, organizada aqui na forma globular, onde eu tenho, obviamente, na sua estrutura externa, aminoácidos hidrofílicos, amigos da água, porque ela tem que ser solúvel em água para circular, para chegar em todas as células, ela vai passar por todos os compartimentos existentes, e nós temos um percentual de água enorme no organismo, então, obviamente, que para que essa proteína consiga desenvolver sua função, ela tem que ser solúvel em água. Então, a sua estrutura externa ficam os aminoácidos polares, hidrofílicos, e no core, internamente, ficam os aminoácidos apolares, né? Então, por exemplo, proteínas, na superfície das proteínas da mioglobina, ela é rica em aminoácidos polares, enquanto que no interior, no core, contém resíduos de leucina, valina, fenilalanina e metionina. Ok? Bom, isso aqui não precisa, isso aqui é muito específico, essa aula é da farmácia. Aqui, só para mostrar então, que você tem a mioglobina e aqui tem uma cadeia polipeptídica beta lá da hemoglobina. Lembra que eu disse que a hemoglobina é alfa 2, beta 2, são 2 alfas e 2 betas, aqui é uma das betas. Então, a cadeia polipeptídica beta da hemoglobina é muito parecida à mioglobina. Então, aqui eles colocaram a estrutura primária da mioglobina e da hemoglobina com a sequência de aminoácidos, né? Estrutura primária, filamento assim alongado, mostrando quem é o primeiro e quem é o último aminoácido. Comparando, então, mioglobina e hemoglobina, a cadeia alfa e beta. E eles viram que a cadeia beta é muito parecida com a mioglobina, tá?
Então, diz que filogeneticamente uma derivou da outra, tá? Isso é só curiosidade. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Exemplos de funções de estruturas quaternárias, né? Proteínas fibrosas e proteínas globulares. Dei exemplo de fibrose, então, colágeno, queratina e a fibroína da seda, que tem função de apoio e sustentação, resistência, enquanto que as proteínas globulares têm função ou regulatória ou enzimática. Eu mostrei aqui para vocês uma proteína que é a hemoglobina e a mioglobina. Elas não são enzimas, elas são proteínas, mas que têm função regulatória no organismo, tá? Mas para mostrar para vocês esse grupo de proteínas fibrosas e globulares. Aí na próxima aula a gente vai estudar enzimas que são proteínas globulares. Aí a gente vai falar mais especificamente sobre estrutura e função de enzimas, tá bom? Então era isso, gente. Qualquer dúvida, por favor, mandar lá no chat ou no e-mail. Ninguém tá mandando não, viu? Só a Isadora que tá me mandando dúvida. E eu lembro os nomes para depois arredondar lá a nota se precisar ou não no final do semestre. Então, vocês têm que estudar todo dia, toda semana, fazer a aula, porque senão vocês não vão conseguir acompanhar. A bioquímica é fácil desde que vocês acompanhem o raciocínio, tá? Estou fazendo aulas de até 1 hora, que é para vocês terem a outra 1 hora para rever a aula, pegar o livro, estudar, porque estudar na internet, estudar onde for, para vocês complementar o assunto aqui, mas não deixe acumular. Se deixar acumular, vai ser tragédia. Ah, mas a prova é online, eu posso consultar. Não pode consultar. Não pode consultar e se vocês forem ver, o semestre passado, dos 20 alunos, só passaram 6. E outra, o que adianta você conseguir passar colando, porque agora é tudo online, vocês acham que é tudo fácil, né? O que adianta se quando chegar lá na frente, vocês pegarem o diploma de engenheiro de alimentos e precisar fazer desempenhar sua função de engenheiro e não souber bioquímica? Só vai dar tragédia. Porque todas as disciplinas que tiverem daqui para frente, vocês vão precisar de bioquímica básica. Já vai começar no semestre que vem, vocês vão ter bioquímica de alimentos. Para vocês entenderem os alimentos, vocês vão ter que entender bioquímica básica, os macronutrientes. Estrutura, função e metabolismo. Para saber a origem, fonte, degradação, consumo. Então, não tem para onde correr. Se vocês aprenderem bioquímica básica, o sucesso de vocês lá na frente, depois vocês pegarem o diploma, vai ser grande. Senão, não adianta querer fugir, gente. Não é difícil, mas tem que estudar, tá? Beleza? Então, ó, tem pouca visualização nos vídeos. Eu nem cobro que vocês façam login no Facebook, no YouTube para eu ver quem está assistindo. Eu não estou nesse nível ainda, mas se eu precisar eu vou fazer. Por quê? Porque eu controlo quantos alunos tem e quantas visualizações está tendo. Não está tendo a visualização que corresponde ao número de alunos, tá? Eu não quero visualização, porque aquele grupo, o meu canal lá é só para vocês. É fechado, os vídeos são não listados, só vocês podem assistir, vocês não podem passar para ninguém, vocês não podem baixar esse vídeo, tá tudo escrito no plano de ensino. Você só pode assistir lá, tá? E vocês não estão assistindo. O problema é de vocês, porque vai chegar na hora de fazer a prova, daqui uns dias vai ter prova. E vocês não vão conseguir assistir todos na mesma semana. Não vai dar certo. Certo? Beleza? Então, vamos lá, vamos estudar. Um pouquinho só, olha só, 1h30, porque é 1 hora de teórica e meia da prática. Das 3 horas eu reduzi para 1h30, sobra mais 1 hora para vocês assistirem os vídeos, mais 1h30 para vocês estudarem, rever, pegar um material complementar, fazer a lista fazer os exercícios, tá? Combinado? Eu tenho uma lista
Um estudo dirigido com questões de bioquímica de proteínas, que eu apliquei semestre passado. Se vocês quiserem, aí agora eu vou pedir, para ver quem é que está assistindo. Vocês vão entrar lá no YouTube, embaixo dessa aula, quando vocês assistirem, vocês vão botar no comentário: professora, eu quero a lista de exercício. Eu quero a lista de exercício de proteínas, que é um resumo, é uma lista com acho que 20, 30 questões que ajuda vocês para a prova, tá? Para vocês exercitarem, porque, por exemplo, se vocês não souberem responder uma das questões que estão lá na lista, significa que vocês não estão sabendo bioquímica a ponto de tirar uma boa nota na prova, tá? Então, eu aguardo o feedback de vocês, tá? Um abraço, até mais.